Quero trazer uma breve palavra ao teu coração em cima dessa história, desse texto tão interessante, né? Muita gente, já vi muitas ministrações e as pessoas às vezes brincando, né? Porque aqui se trata da sogra de Pedro, né? A gente sabe quantas piadas existem aí, mas nessa noite eu quero falar algo sério a respeito desse assunto. Quando nós olhamos para esse contexto bíblico aqui, a primeira coisa que nós precisamos entender: qual era a região, qual era o clima da época, aonde os discípulos, aonde Jesus estava, o porquê ou o que era essa febre que a sogra de Pedro estava enfrentando. Nós precisamos entender isso para de fato nós podermos compreender aquilo que Jesus fez. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e ler a palavra, é muito fácil às vezes falar de um milagre que Jesus fez, mas quando nós não entendemos o contexto, querido, isso perde até mesmo um pouco do seu valor, isso perde até mesmo um pouco da sua relevância. E eu quero nessa noite fazer você entender o clima que era da Galileia. Olhar para a Galileia antiga é você olhar um pouco para Teresópolis, de dia sol, de noite chuva, 30 graus de tarde, 15 graus à noite, 10 graus. Esse dia eu estava olhando aqui as minhas fotografias, uma foto que eu tirei com 3 graus no relógio. Jesus amado, durante aquele dia fez 29. Temperaturas que oscilam, o que prejudica? A nossa saúde, a nossa imunidade, principalmente nos tempos que estamos vivendo de pandemia, nos tempos que estamos vivendo, né, que não é só Covid, mas nós temos outras enfermidades, outras doenças também, que são suscetíveis por causa da temperatura, do clima. E as pessoas que moravam naquela região da Galileia, eles costumavam a passar por um tipo de enfermidade, que era ocasionado, um dos primeiros sintomas dessa enfermidade era a febre. O norte de Israel era um lugar muito úmido, era um lugar sujeito a mosquitos, a pragas, ou seja, era baixa demais, era grande demais a taxa de umidade e calor, e as nuvens então se formavam com facilidade, ou seja, era uma massa de ar frio que vinha do Monte Hermon. Aqui é um pouco de geografia para você entender do contexto dessa mensagem, dessa palavra. Ou seja, era um pico coberto de neve durante todo o ano. E logo à frente, mais ao norte, somado com as nuvens que vêm do Mediterrâneo, aumentava aquela taxa de precipitação nessa região. Porque havia muitos lugares baixos na Galileia. Muitos lugares baixos na Galileia. Eram muitos vales. E se você olhar para a nossa Teresópolis, nós vamos encontrar uma cidade que dentro de um vale. Então aquela temperatura, aquela região era mais ou menos... Fica fácil para a gente entender, porque nós moramos numa cidade assim. Então era uma cidade que era muito fácil as pessoas ficarem doentes, enfermas. Talvez existiam muitas farmácias como existe na nossa cidade, né? Cada canto que você passa é uma farmácia. Misericórdia, precisamos orar para isso mudar. Lugar onde tem muita farmácia significa que existe, é um lugar de muitas pessoas doentes. Ou seja, era um lugar que era suscetível a enfermidade. E quando nós olhamos para o texto em Marcos capítulo 1, nós vamos encontrar também outras passagens, vai ser citado aqui, em Mateus fala também, em Lucas, que era médico, ele cita também a enfermidade da sogra de Pedro, não cita o nome, mas fala sogra de Pedro. E nós vamos entender nessa noite então, o que Jesus, ou o que aconteceu nessa casa. O tema dessa mensagem hoje é milagres na casa. Se tinha um lugar que Jesus gostava de fazer milagre, era onde? Nos lares. Porque tudo começa dentro da nossa casa, tudo começa na nossa família. Eu não posso sair pregando a palavra do Senhor, não posso sair ganhando almas para Jesus, se eu não consigo pregar a palavra, ganhar minha própria família para Jesus. Jesus sempre ensinou isso para os discípulos, que a primeira família que tem que ser ganha não é a família de fora, mas é a família dos de dentro. E não tinha como Jesus fazer milagres, sinais, maravilhas, Pedro caminhando junto, Simão, como diz aqui, Tiago, João, Simão Pedro, que nós vamos chamar aqui de Pedro,
Não adianta eles estarem com Jesus, milagres acontecendo, mas quando chegava em casa, todo mundo doente, todo mundo enfermo. Não. E os historiadores, os homens que estudaram a história de Israel, eles entenderam que essa enfermidade que a sogra de Pedro estava era a malária. Quem já ouviu falar da malária aqui? É uma enfermidade que um dos primeiros sintomas é a febre. Se você não cuidar, se você não tratar, se você não usar os medicamentos certos, a pessoa vem a óbito. A pessoa fica com a sua imunidade debilitada. Não é diferente do que nós estamos enfrentando hoje com o Covid. Então você vai entender, querido, que a sogra de Pedro, ela não estava apenas com uma febrezinha. Até porque quando o nosso corpo, a gente começa a entrar num estado de aquecimento, começa a esquentar muito, você começa a ficar muito quente, principalmente aqui. Aí você vai lá, usa lá a temperatura, aí a temperatura está acima da média ali, do normal, você começa a sentir mal. A febre é um sintoma de alguma inflamação no seu corpo. Ou seja, você precisa, é um alerta do corpo, é a luz vermelha do corpo piscando, é a luz de emergência, tem algo errado aqui. Deus é tão sábio que Ele nos criou com esse sensor de alarme que nos desperta quando nós não estamos bem. E para quem já pegou aqui a Covid, quem já passou por isso, nós vimos o testemunho aqui, sabe que é um dos sintomas também a febre. Muitos começam com a febre. Aí quer tomar o medicamento, quer achar que aquele medicamento é só para febre, mas não. Tem alguma inflamação, tem alguma coisa fora do controle. E a sogra de Pedro, então, ela estava com febre, com malária, acamada. Ela não tinha forças para fazer nada. Ela estava fraca. E diante, querido, dessa situação que ela estava enfrentando, eu preciso destacar para vocês aqui nessa noite 3 ações de Jesus e 2 reações da sogra de Pedro. Porque Jesus tem 3 tipos de reação quando ele recebe a notícia que havia uma mulher enferma dentro da casa que ele estava, dentro do ambiente, e essa mulher era parente de um dos seus discípulos. E Jesus, então, nós vamos entender na primeira ação, que em Marcos 1,31 diz que Jesus, aproximando-se dela, quando Jesus se aproxima dessa mulher, o texto diz, aproximando-se Jesus. Eu entendo, querido, que aonde Jesus se aproxima, aonde Jesus chega, tudo muda. Você crê nessa verdade? Tudo muda. Jesus se aproxima daquela mulher. A presença de Jesus chegou naquele ambiente. E quando nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, mas que estava ali na condição de homem, cumprindo a promessa do Pai. Alguns versículos vão citar que quando Jesus se aproximava, em Lucas 9,42, diz que quando Jesus vinha chegando, havia um homem endemoniado, e quando Jesus se aproxima desse homem, esse homem cai no chão, se convulsionando, e Jesus apenas com a palavra repreende aquele espírito e cura aquele menino. Apenas a presença de Jesus. E Jesus entrega aquela criança ao Pai. Quando nós olhamos também, quando Jesus chega no meio da tempestade, quem que já passou por uma tempestade? Esse dia vindo para a igreja, nós enfrentamos uma tempestade. Foi tenso. Irmão, tampa de caixa d'água voando na frente do meu carro. Eu falei, Jesus, uma ventania, eu nunca tinha enfrentado aquilo na minha vida. Eu falei, Senhor, nos guarda, a gente estava tão pertinho aqui. Algumas pessoas ficaram impossibilitadas de chegar na igreja. A cidade ficou alagada. Foi uma tempestade, coisa horrível. Jesus, então, quando os discípulos estão dentro do barco, enfrentando aquela tempestade, Lívia falou aqui, a tempestade que ela estava enfrentando essa semana, e ela estava clamando por Jesus, ela estava buscando por Jesus. E eu tenho certeza que quando Jesus chegou ali no quarto onde você estava, as coisas começaram a se acalmar, as coisas começaram a entrar em ordem. Mesmo quando a situação foge do nosso controle, o nosso querido Moacir estava ali, infartou, e estava aqueles homens, Deus estava usando as mãos daqueles homens. Deus estava dizendo, não é o tempo, não
fazer na sua vida é muito grande ainda. Naquela tempestade, Jesus se aproximou daquele ambiente que você estava ali, irmãos. E nós precisamos entender que quando Jesus chega, a primeira coisa que ele declara sobre a tempestade era o quê? Para se acalmar. Discípulos desesperados, e Jesus chega para acalmar a tempestade. Olha a diferença, discípulos desesperados, e Jesus chega para acalmar a tempestade. Muitos de nós nos encontramos assim, ficamos desesperados no meio da luta, ficamos desesperados no meio da ventania, da tempestade, parece que não tem saída, parece que não tem solução. Jesus está dizendo assim: calma, eu estou aqui, eu vou dar ordem para essa tempestade. Ei, está tudo aqui no controle da palma das minhas mãos. Ei, o que eu tenho para fazer na tua vida é muito grande. Ei, a promessa que eu tenho para você, ela ainda está de pé. Ei, creia, porque só basta eu chegar. Ei, creia, só basta eu estar. Só basta você me convidar. Ei, basta você entender que a minha presença te basta. A minha presença na sua casa, no seu casamento basta. Quando Jesus chega também, o coração se alegra. E Jesus, lá em Lucas, vem falando que e aconteceu que eles falando entre si, fazendo algumas perguntas um ao outro, Jesus se aproximou e ia com eles e disseram um para o outro: porventura, o nosso coração não ardia no caminho de Emaús? Quando aquele homem falava conosco, Jesus tinha ressuscitado, aqueles discípulos tinham andado com ele, mas eles não reconheceram Jesus. Mas o texto diz que o coração daqueles homens estava ardendo. Ou seja, a presença de Jesus começou a gerar o que? Alegria. Por mais que eles não reconheceram Jesus naquele momento, o coração estava queimando. Ainda que eu e você não esteja, ou não tenha visto o Senhor ainda, eu tenho certeza que nessa noite teu coração está queimando de alegria, por tudo que já aconteceu até aqui. Sabe por quê? Porque a presença dele está aqui. A presença dele está entre nós. Eu não vejo, mas eu posso sentir. Se eu não estou sentindo, eu sei que o meu coração está queimando. Há uma alegria diferente, há uma atmosfera diferente. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: a minha presença nessa noite vai mudar a história da tua vida. A tua presença é o nosso remédio, Jesus. Creia nessa noite que a primeira reação, ou a primeira ação de Jesus era chegar naquele ambiente da sogra, daquele quarto onde a sogra de Pedro estava acamada. A segunda reação de Jesus, que o mesmo versículo continua dizendo, que tomou-a pela mão, ou seja, tocou na mão da sogra de Pedro. Aonde Jesus toca, as doenças desaparecem. Aonde Jesus toca, o milagre acontece. O morto ressuscita. Aquele que está desacreditado, aquele que aos olhos médicos, como o irmão de Sherman declarou, que aos olhos do médico não tinha mais jeito, talvez era mais uma estatística, mas Deus falou: não, a minha mão está sobre a tua vida. Tem uma igreja orando, tem um povo orando, tem uma família orando, tem alguém orando, eu estarei agindo no meio da oração, eu estarei estendendo a minha mão no meio das orações. Diz que Jesus toca nas mãos. Gente, a febre é onde? O corpo pode ficar todo quente, mas essa parte da cabeça aqui, então. Mas Jesus pega na mão daquela mulher, e o texto diz que quando ele pega na mão, a febre deixa. Uma mulher que estava enfrentando a malária, tantas pessoas naquela região passando por aquele momento difícil, era porque a presença de Jesus estava ali. E o toque de Jesus na mão daquela mulher faz o milagre acontecer, faz aquela enfermidade ir embora. Nós olhamos na Bíblia, queridos, Jesus tocando nos olhos dos cegos. Nós olhamos na palavra do Senhor, Ele trazendo um milagre para o homem que era surdo, sofria de gagueira, mudos. Jesus colocando a sua mão, fazendo um milagre. Então não era diferente com a sogra de Pedro, ele só toca nas suas mãos. Ali ele não faz nem a oração do milagre, ali ele coloca só as mãos. Quando ele coloca a mão, a febre vai embora na hora. Nós precisamos entender que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
Ele tem poder para mudar, querido. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para restaurar. Ele é Jesus. A sua palavra continua sendo poderosa. Os seus milagres continuam acontecendo. Eu não sei do que você tem sofrido nesses dias, mas eu quero te dizer: deixa Jesus tocar na sua vida. Coloque a sua vida à disposição de Jesus. Diz que Jesus estava a caminho. Em Lucas 7,14 diz que estava vendo um velório de um jovem. E a palavra diz que Jesus só toca naquele esquife. E aquele jovem ressuscita. E ele devolve aquele filho, aquele jovem para sua mãe. E a sua mãe transborda de alegria. Porque aonde Jesus passa, nenhum lugar mais é comum. Aonde Jesus toca, nunca mais será o mesmo. Por isso, querido, nós estamos vivendo o que estamos vivendo nesse lugar. Porque um dia, talvez a primeira vez que Jesus veio nesse lugar aqui, ele falou assim: aqui eu vou ficar. A presença dele não é uma presença que vem, vai embora. Hoje está aqui, amanhã. Não. Aonde Jesus chega, ele marca o ambiente. Por isso nós estamos aqui, nesse lugar chamado igreja, mas que na verdade ele não quer habitar nesse templo, nessas quatro paredes apenas, não. Ele quer habitar na minha vida e na sua vida. Ele quer que você saia daqui com essa presença e leve ela para a sua casa, para a sua família, para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual, para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Ele quer ser essa paz que você tem procurado. Ele quer estar sobre a sua vida. Ele quer tocar em você todos os dias, se você permitir. Porque Ele quer trazer mudança e transformação. Jesus então toca. E a palavra diz que quando Ele toca, nós somos abençoados. Como diz o texto de Lucas, também, de Marcos 10, 13 ao 16. Os discípulos estavam junto com Jesus. De repente começou a chegar um monte de criança. A criançada correndo para cima de Jesus. Eu fico imaginando aquela roupa branca de Jesus. Criança é assim, né? Mão cheia de terra. Jesus, queria botar a mão em Jesus. O discípulo falou: para, tira a mão. Fizeram talvez ali um bloqueio humano. Ele falou: ninguém gosta de Jesus. Ele falou assim: pode sair um por um. Se vocês não tiverem o coração como dessas crianças, vocês não vão poder entrar no reino dos céus, não. Pode vir todas as crianças. Abraça Jesus aqui. Abraça o tio Jesus aqui. Abraça o tio Jesus aqui. Vem cá. Jesus permitia com que as crianças se aproximassem dele. Sabe por quê? Ele queria abençoar a vida daquelas crianças. Ele queria trazer um pouco, ele queria receber um pouco da alegria daquelas crianças. Mas na verdade aquelas crianças saíram abençoadas. Quem sabe que criança é coração puro. Criança é verdadeira. Criança não se preocupa se vai sujar. Criança não se preocupa que se tem um adulto, um senhor de idade brincando com ele quer brincar. E as crianças gostavam de Jesus. Por quê? Pode perceber, um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, as crianças adoram estar perto. As crianças amam estar perto. Quando uma criança não quer ficar perto de alguém, começa a orar por essa pessoa. Porque criança entende, criança vê coisas que a gente não vê. Criança percebe as coisas que a gente não percebe. Então a gente precisa deixar as crianças, porque ela tem muito a nos ensinar. E quando nós observamos para esse texto de Marcos 10, 13, que fala que Jesus permitiu as crianças se aproximando dele, aquilo foi uma ministração na vida daqueles discípulos, porque eles queriam impedir as crianças de se aproximar de Jesus. Falou assim: o reino do céu é delas, e eu quero que vocês tenham um coração como dessas crianças. Ou seja, elas se entregavam, brincavam, riam, sujou Jesus todo, a roupa de Jesus todo, mas Jesus estava ali brincando, porque Jesus viu que é a pureza do coração. Deus quer com que teu coração seja um coração puro, um coração como de criança, se entregar sem reserva, sabe, sem religiosidade, sem critérios. Não, porque aí a gente coloca barreiras para se aproximar de Jesus. E quando nós olhamos para Jesus se aproximando, para Jesus chegando perto e se aproximando da sogra de Pedro, colocando a mão nela, a febre vai embora. A terceira reação de Jesus é o quê? Repreendendo a febre. Nós somos levados ao toque. Nesse período de pandemia, quem sofreu aqui não poder abraçar alguém?
Quem sentiu, gente? Porque se tem uma coisa nossa aqui, né, a gente pode abraçar, de apertar a mão. Como eu sofri com isso. Eu me lembro de um culto de aniversário meu aqui na igreja. Acabou o culto, eu falei, gente, eu quero dar um abraço em todo mundo. Eu fiquei aqui na frente, eu lembro que fiz uma fila grandona e eu abracei todo mundo. Eu tenho foto desse dia. E esse dia, vendo uma dessas fotos, sabe, meu coração ficou meio triste. Falei, Senhor, quando nós vamos voltar a poder abraçar, marcar o culto do abraço? Culto do abraço. E o Senhor falou assim, calma, está muito perto, espera mais um pouquinho. Eu falei, amém, Jesus, amém. Porque é muito ruim você ficar sem tocar nas pessoas, sem poder apertar a mão, sabe, sem poder ser abraçado e abraçar também, porque um abraço cura. Interessante que Jesus toca na mão da sogra de Pedro. Ali é o toque, ali é onde o milagre acontece, porque a febre vai embora, mas aquela mulher entende o seguinte: o toque de Jesus era o que ela precisava. Quantos dias ela estava acamada? Talvez quantos dias a sua filha, quantos dias Pedro, discípulo de Jesus, não foi lá fazer uma oração por ela, e ela estava sozinha naquele quarto. Talvez quantas vezes ela chorou ali, triste, amargurada. Mas aquele dia foi preparado para o milagre acontecer na vida daquela mulher. Jesus declara a cura, Jesus declara o milagre, Jesus ordena. E quando Jesus ordena, ninguém pode invalidar. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a sua mão e fala assim: eu tenho promessa. Pode ter certeza, ninguém pode invalidar. Ninguém pode invalidar. Ah, porque falaram isso, disse, ninguém pode invalidar a promessa de Deus na sua vida. O que você precisa fazer é tomar posse dela e fazer aquilo que o Senhor quer, e cumprir aquilo que a palavra de Deus quer sobre a tua vida, e obedecer. Aquela mulher, ela podia falar assim: ah, Jesus, sai daqui, eu estou passando mal, não estou bem, eu estou com uma febre alta. Não, ela permitiu ser tocada pelo Senhor. Ela permitiu que o Senhor repreendesse aquela enfermidade, que o Senhor declarasse o milagre sobre a vida dela. Sabe qual foi a primeira reação depois da cura? Jesus teve 3 ações e ela teve 2 reações. A primeira reação, querido, é a que eu e você precisamos tomar. Diz que ela levantou-se. Fala para quem está do seu lado, diga assim: levanta-te. Levanta-te. Porque quando nós nos levantamos, nós estamos atendendo às expectativas de Jesus sobre nós. Quantas vezes Jesus usou essa palavra: levanta-te, levanta-te, toma o teu leito e anda. Quantas vezes Jesus citou, quantas vezes Jesus declarou essa palavra? Sabe por quê? O maior prazer do Senhor é falar com aqueles que estão de pé. Porque mesmo que você esteja enfermo, mesmo que você esteja passando pelo pior momento da sua vida, Jesus sempre fala assim: ó, levante. Porque o fato de você levantar já é uma reação, já mostra para o Senhor: ó, eu quero viver, ó, eu quero dar a volta por cima, ó, eu quero sair dessa depressão, ó, eu quero sair dessa tristeza profunda, ó, eu quero sair dessa dúvida. Quando você se levanta para sair da sua casa, para vir para um culto como esse, isso agrada e alegra o coração de Deus. E pode ter certeza, querido, que nessa noite Ele preparou essa palavra para dizer para você: levanta-te, porque o que eu tenho para fazer na tua vida é coisa grandiosa, é coisa extraordinária. Nós precisamos entender que servimos um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus de milagres. Ele toca na mão dela, repreende aquela enfermidade, aquele espírito de enfermidade. A primeira coisa que ela faz, ela se levanta. E no levantar dessa mulher, Deus fala com ela. Ezequiel 2:1 diz: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Quando nós nos levantamos, nasce a glória de Deus dentro de nós. Ela se coloca de pé. E a segunda reação dela, porque não basta apenas estar em pé e o Senhor falar assim: ó, o milagre já aconteceu, agora é contigo. E você ficar viajando lá: e agora? O que eu vou fazer? Ela entendeu. Porque após ela se colocar de pé, o que ela fez?
Está lá no versículo 31, passando ela a servi-los. Quem entende que Jesus está no ambiente, quem entende que Jesus já tocou, quem entende que Jesus ressuscitou, quem entende que Jesus já fez milagre na sua vida, quem já se levantou, ou quem está de pé agora e não entendeu o seu chamado, e não entendeu ainda qual é o seu propósito dentro da igreja, está aqui uma direção para você. Essa mulher nos ensina que ela estava acamada, ela estava mal, com febre, recebeu a cura, e ela fez o quê? Foi servir. Servir a Jesus, servir ao seu genro, servir aquelas visitas que estavam ali. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos algo do Senhor, não é para pegar e guardar no nosso bolso, não é para pegar e ficar em casa quietinho. E quando passar por luta e dificuldade eu vou procurar a igreja. Quando passar pela enfermidade eu vou pedir uma oração. Não, porque quando nós recebemos algo do Senhor, primeiro que nós já estamos aqui, já é motivo de gratidão estar vivo. Só pelos 2 testemunhos que você ouviu um pouco aqui, só por tudo que nós estamos passando nessa terra, já é motivo de agradecer a Deus. Agora, se eu e você estamos aqui vivos e ficarmos parados, que tem algo muito errado. O que está acontecendo, peraí, não é para que eu e você fique parado, pelo contrário, é para que eu e você venham o quê? Servir, cumprir a vontade do Senhor, servir o próximo, se envolver no reino dos céus. A palavra diz que Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Os discípulos brigavam quem seria o maior no reino dos céus. Ele falou: quem quer ser maior aí? Aí todo mundo, eu vou ficar à direita, outro à esquerda. Ele falou assim: aquele que quer ser o maior, ele precisa primeiro aprender a servir. Então servir no reino do Senhor, sabe, é você cumprir mandamento, é você entender, querido, que aqueles que servem terão galardão no reino dos céus. Deus não te chamou para você ser apenas um crente de banco, ou alguém no banco da igreja recebendo bênção, não. Porque aquilo que você está recebendo aqui hoje, se você levar para alguém, você já vai estar servindo no reino do Senhor, você já vai estar servindo no reino dos céus. Essa mulher então, ela toma essa atitude extraordinária, ela se coloca de pé e ela começa a servir. Foi curada. Ela não foi para a fila do INSS, eu estou com febre, eu estou precisando receber 6 meses de ajuda, benefício. Tem gente assim, irmão, ele recebe o milagre de Jesus, mas ele quer continuar agarrado com as coisas do mundo, ele quer continuar fazendo as coisas erradas, ele quer continuar a viver pendurado no pescoço das pessoas. Para com isso. Aprenda a servir no reino dos céus. Deus já fez um milagre extraordinário na sua vida. Você está de pé, você está vencendo. Sabe, tudo que o mundo tem passado, Deus está mantendo você vivo, tem te guardado, tem te dado saúde, tem te dado comida, tem te dado trabalho. E ainda que esteja faltando alguma coisa, é motivo para você glorificar o nome do Senhor Jesus e aprender a servir, a olhar para o próximo que está do teu lado e aprender a servir ele, e aprender a zelar pela vida dele, a cuidar dele. Porque aquela mulher falou assim: peraí que eu vou cuidar de só um minutinho. Foi lá na cozinha, fez um café fresquinho, um cheirinho de café aí, glória a Deus, aleluia. Fala até mistério aqui, e ela veio servindo o café, um lanchinho, estou aqui para servir. Essa é a minha função, esse é o meu chamado. Jesus não me chamou para ficar acamado. Aquela mulher talvez estava na cabeça dela já: se eu vivesse o milagre agora, Jesus, se algo acontecesse na minha vida, eu queria estar aí preparando um almoço delicioso para vocês. Talvez passou na cabeça dela. E Jesus já conhecia o coração daquela mulher, porque Jesus faz o milagre. Ela se coloca de pé e ela começa a servir Jesus, servir os discípulos. E eu creio que Deus trouxe você aqui nessa noite, porque você precisa se colocar de pé, porque você precisa entender que a presença de Jesus na sua vida já é o suficiente para tudo que você tem buscado nessa vida. Por que tanto desespero? Jesus te trouxe aqui hoje para dizer assim: acalma o teu coração. A minha presença na tua vida vai mudar a tua história. Quando você for tocado pelas minhas mãos poderosas, diz o Senhor, a tua vida será transformada.